Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu vídeo, no meu canal no YouTube, na noite desta quinta-feira, para a gente falar sobre o Guilherme. O Guilherme, lamentavelmente, teve uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e vai desfalcar o Santos por algumas partidas importantes. Eu apurei hoje, agora há pouco, exatamente o tempo de recuperação do jogador, tá? Vamos falar sobre isso, mas primeiro eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam, dê o like e ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. Pessoal, é o seguinte, o que me chama a atenção nessa lesão do Guilherme é o seguinte, que o Carille, inclusive numa resposta a uma pergunta que eu fiz para ele me disse que estava rodiziando o time para dar uma poupada no jogador, nos jogadores, né? Porque a intensidade que ele exige durante o jogo é muito grande. Então, ele até citou a partida contra o Guarani, acho que foi contra o Guarani, que no final do jogo o Guilherme teve uma chance e chutou de pé esquerdo sem força já e sentiu câimbras. Ou seja, o Guilherme dificilmente sai do jogo. Se ele já estava dando sinais de que iria abrir o bico, o Carille devia estar atento para isso. Ele estava dando sinais em algumas partidas que estava cansado. No entanto, ele fica. Entendeu? E o preço foi caro, a conta chegou. Essa lesão na parte posterior da coxa direita vai deixar o Guilherme de fora pelo menos um mês, 30 dias. Foi o que eu apurei hoje, no início da noite dessa quinta-feira. Aí eu fui dar uma olhada na tabela de jogos do Santos. Então ele vai desfalcar o Santos em 6 jogos. 6 jogos, tá? Não vai jogar contra o Brusque domingo, em casa. Depois o Santos vai jogar em Belo Horizonte contra o América. Depois ele recebe o Botafogo, na verdade esse jogo vai ser em Londrina, como eu antecipei aqui para vocês, vai ser em Londrina, no norte do Paraná, o Santos já confirmou essa partida oficialmente na tarde desta quinta-feira. Depois o Santos vai jogar fora contra o Novo Horizontino, vai para o Paraná, para Ponta Grossa enfrentar o Operário e vai receber o Goiás. Essas 6 partidas que eu elenquei aqui para vocês, o Guilherme não deve jogar, não vai jogar. A previsão de volta dele é contra o Mirassol no dia 22 de junho, fora de casa. Se por um acaso ele ainda não estiver apto, deve voltar no jogo em casa contra a Chapecoense. E se isso acontecer, ao invés de 6, serão 7 partidas. Problema, porque o Guilherme vem sendo aí um dos jogadores mais importantes do esquema do Carille. Carille que foi responsável pela vinda do jogador, detectou a importância dele no sistema que ele montou, construiu esse jogador hoje que é muito importante, tudo mérito do Carille, tá? Mas eu acho que ele não soube dosar. E o Guilherme está jogando o tempo inteiro. A minutagem dele é muito alta. Só não é maior do que a do Gil. Não, do Gil acho que é maior sim. Só não é maior do que a do goleiro João Paulo. Só o goleiro João Paulo tem uma minutagem maior do que a do Guilherme. Então a conta chegou. E agora? O que fazer? O Pedrinho, que seria o reserva imediato do Guilherme, que inclusive o Pedrinho joga improvisado na direita, mas ele é de fato um jogador aberto pela esquerda, o Pedrinho também está machucado e não vai jogar domingo contra o Brusque. O departamento médico do Santos já avisou que tanto o Pedrinho quanto o Furque estão descartados, não vão jogar, não podem ser relacionados. E agora vem a notícia do Guilherme. O que deve acontecer? Dentro do pragmatismo do Carille, ele vai colocar o Patrick. Não tenha a menor dúvida disso. Então o Santos vai ter um ataque com Otero, Morelos e Patrick. Esse ataque vai machucar o Brusque. Esse ataque vai ter criatividade, velocidade
para machucar o Brusque? Eu tenho dúvidas. Sinceramente, eu tenho dúvidas. Eu já disse aqui várias vezes, é chegado o momento de o Carille olhar com mais atenção e carinho para o Patati. Vocês viram ontem no jogo contra a Ponte Preta, ele entrou e mudou a cara no jogo. A Ponte Preta, que estava à vontade e jogando dentro do campo do Santos, começou a falar, opa, não dá para fazer isso, porque senão eu vou tomar o terceiro gol e a chance de eu empatar, aí vai para Cucuia. Então o Santos, com a entrada do Patati, que ajudou muito na marcação, voltava, compunha, ajudava ali a fechar o setor, ora com o Sherman, depois entrou o Rodrigo Ferreira. O Patati obrigou a Ponte Preta a segurar pelo menos 2 jogadores. E esses jogadores que estavam dentro do campo do Santos jogando à vontade. Porque o Santos estava todinho recuado e sem poder ofensivo nenhum. Não tinha força ofensiva. Com o Otero, Morelos e o Patrick. Depois entrou até o William Bigode, aí quando entra o Patati tudo muda. Então eu acho que um jogo desse, em casa, contra o Brusque, com o Santos tendo a obrigação, vai gente, vamos jogar claro aí, tá? Há que se ter respeito pelos adversários, mas alguns jogos são sem obrigação de ganhar. Esse é um deles, contra o Brusque. Esse é um deles. Claro que você tem que jogar com aplicação, com atenção, com respeito ao adversário. Mas o Santos é muito mais time que o Brusque. O futebol é traiçoeiro, a gente sabe muito bem disso. O Brusque pode ganhar na Vila Belmiro, claro que pode, óbvio. Então eu acho que, sabe, pelo que a gente vê, tal, é difícil você falar em obrigação. Mas o Santos tem, olha, o favoritismo, pronto, o favoritismo do Santos é muito grande em relação ao Brusque. Agora, isso tem que se traduzir no campo, não é só no blá blá blá. Para que isso seja possível, o Santos tem que montar um time ofensivo. O Brusque vai entrar fechado. Se ele não tiver amplitude, ou seja, jogadores que saibam jogar pelas beiradas, vai ser difícil. Se não jogar pela beirada e concentrar tudo ali no meio, Patrick joga no meio, Otero joga no meio, vai ser difícil, porque o Brusque vai fechar e o Santos vai ter muita dificuldade. Então é muito importante que o Santos tenha a ideia, tenha a noção, a estratégia de dar amplitude a esse jogo. Ele tem que ter pelo menos um jogador que joga pela beirada. Pelo menos um jogador que possa fazer isso. E esse cara é o Patati. Mas vamos ver. Hoje é quinta-feira, vai ter o treino amanhã, sexta-feira, sábado também. Domingo, às 11 horas da manhã, é o jogo contra o Brusque. Lamentavelmente, o Guilherme vai ficar de 6 a 7 jogos fora do Santos. Ele que vinha sendo um dos jogadores mais importantes desse sistema montado pelo Carille. Mas é assim que é o futebol hoje. Exige demais do físico do atleta. Se ele não se cuidar, se ele não souber se preparar, se não houver um cuidado com ele, esse tipo de lesão pode acontecer. Infelizmente, aconteceu. Nos falamos.